Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e em entrevista o ministro Paulo Guedes mostrou como deve ser ganha uma eleição. E ele disse, o PT ganhou 4 eleições merecidamente porque ajudou os mais pobres. O segredo está aí, ministro, é ajudar os mais pobres, aumentando, por exemplo, para R$600 o auxílio emergencial, aumentando o número de vagas do Bolsa Família, aumentando os valores do Bolsa Família. Repito, em entrevista recente, o ministro da Economia disse que o PT ganhou 4 eleições. Vocês lembram que Lula ganhou 2 eleições, conseguiu eleger Dilma Rousseff e depois Dilma ainda foi reeleita, depois que passou por um processo de impeachment. Mas Lula ganhou 2 vezes, depois elegeu Dilma Rousseff, no caso 3 mandatos, e ainda conseguiu reelegê-la. 4 eleições. O segredo é esse, é ajudar os mais pobres, ministro. Você concorda? Você que está me acompanhando nesse momento, você concorda com isso? É ajudar os mais pobres. E como ajudar os mais pobres nesse momento? Olha o segredo. Aumenta logo esse valor para R$600 do auxílio emergencial. Resolve. Aumenta também o número de vagas do Bolsa Família. Você vai ver a diferença que vai dar. Você concorda com isso ou não? A gente sabe que tem que ter um plano de economia. Tem que ter um projeto, tem que ter um pacote. Mas não adianta você querer fazer vários projetos, vários pacotes, e os mais pobres que estão precisando estão sendo excluídos. Você vai entender tudo isso, tá? Você que está nos acompanhando. Como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Graças ao nosso bom e maravilhoso Deus, não é verdade? Olha, logo no início desse vídeo que está apenas começando, eu já peço para você dar um joinha, dar um like aqui. É importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, termina esquecendo de se deixar para depois. Faz isso agora, tá? Dá esse like aqui, desse outro lado aqui é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacado de vermelho, clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campeão. Olha, o ministro defendeu que o auxílio emergencial precisa ser substituído por um Bolsa Família com um valor maior e mais brasileiros atendidos. Está começando a falar a nossa língua, né, o ministro? Bem, em entrevista nessa terça-feira, ontem, entrevista recente, o ministro Paulo Guedes, ele falou que o auxílio emergencial tem que ser substituído por um programa de transferência de renda fortalecido, como o Bolsa Família, só que valor bem mais alto do que o atual e que seja sustentável, ou seja, seja melhor. O ministro falou ainda que o Partido dos Trabalhadores ganhou 4 eleições merecidamente porque ajudou os mais pobres. E ele disse, palavras dele, esse auxílio emergencial, quando for interrompido, tem que ser substituído por uma renda, uma renda Brasil fortalecido, ou um Bolsa Família fortalecido, mais sustentável, com valor mais alto do que esse atual, como tinha antigamente. Disse o ministro em audiência pública na Câmara dos Deputados. Está começando a falar a nossa língua, o ministro, viu? Bem, em entrevista que foi publicada no domingo, o ministro já havia admitido a necessidade de reforçar o Bolsa Família e criar os programas de inclusão produtiva. Ontem, terça-feira, dia 4 de maio, o ministro também admitiu que chegar ao mesmo valor que foi pago pelo auxílio emergencial será difícil, algo que só foi realizado desta vez por conta das dificuldades impostas pela pandemia. E ele falou, abre aspas, no auxílio emergencial a gente consegue dar R$600, mas ele é de natureza diferente. O Bolsa Família é outra coisa. O auxílio emergencial é uma transferência de renda para esse período de pandemia. Não são recursos sustentáveis, explicou. Sobre as declarações dele, que o PT mereceu as vitórias nas eleições, o ministro Paulo Guedes voltou a dizer que o PT conseguiu vencer 4 eleições presidenciais seguidas porque fez um programa de transferência de renda aos mais pobres. E aí é o segredo, ministro. Ajuda os mais pobres. Ajuda os mais pobres. O segredo está aí. Não escanteia os mais pobres. Não exclui os mais pobres, não. Aumenta. Por exemplo, o auxílio emergencial nesse período. Depois que passar esse período de pandemia, aumenta o valor do Bolsa Família,
Aumenta o número de vagas. Tem gente passando fome, ministro. Tem gente que hoje não tem nada no armário, ministro. Tem gente que não tem nenhuma renda prevista para receber, a não ser ou o auxílio ou o Bolsa Família. Você tem que entender, ministro, nesse momento que as pessoas mais pobres são as mais sacrificadas nesse momento, porque não tem renda nenhuma. Bem, ele falou sobre isso, dizendo o seguinte, abre aspas, o PT ganhou 4 eleições seguidas merecidamente porque fez a transferência de renda para os mais frágeis, com um bom programa. Um programa que envolvia poucos recursos e que tinha um altíssimo impacto social, disse o ministro. Guedes foi questionado sobre a redução do valor do auxílio emergencial. O benefício no ano passado foi de R$600, caiu para 300 nesse ano, pode variar entre 150 e 375 por mês. Ele respondeu que o programa tem que ser adotado com responsabilidade com as contas públicas. Ele disse que por travas financeiras, os governos, o PT, deixaram o benefício médio do Bolsa Família muito baixo. Bem, já faz anos que o PT saiu e estava na hora de fazer uma atualização nisso, né? Por isso que eu digo, aumenta os valores. O presidente, inclusive, já fala que vai aumentar o valor médio para R$250 lá para o mês de agosto. Está começando a falar a língua do povo. Está começando a falar aí com os mais pobres. O que interessa é ajudar os mais pobres nesse momento. Sobre o aumento da dívida pública, o ministro também falou que o país está pagando uma parte da guerra, sem deixar as contas para as próximas gestões. Por isso, ele afirmou que alguns contrapontos são necessários à medida que os auxílios são concedidos pelo governo. E disse, entre aspas, escuta aí, nos endividamos pagando uma parte da guerra. Não estamos jogando os custos para os nossos netos. Por isso, estamos soltando os auxílios e pedindo algumas contrapartidas no que se refere à reforma administrativa ou sobre não haver aumento do auxílio emergencial durante a guerra ao vírus. Fecha aspas. O ministro também reconhece que pode perder o cargo, mas ele disse que não vai perder, ele não vai pedir demissão. Ele já escuta, já acompanha, já vê que está sendo sondado, que já escuta aí nos bastidores uma possível ou uma provável demissão. Muita gente, vários parlamentares pedem a cabeça do ministro Paulo Guedes ao presidente. O presidente ainda está pensando, pelo menos é o braço direito do Bolsonaro, mas até esse momento ainda continua ministro. Mas ele sabe que muita gente está pedindo a sua cabeça. Pegou um Brasil já numa situação delicada, difícil, e agora com a pandemia o país simplesmente está derretendo, né, economicamente. Muita coisa o ministro fez de bem, por exemplo, o benefício emergencial para os trabalhadores não perderem o emprego, voltou mais uma vez agora no mês de maio, isso é aplausível, isso é positivo, né? Vai pagar 25%, 50%, 70% e aí vai preservar mais de 10 milhões de empregos, isso é positivo, é ponto positivo para o ministro. O auxílio emergencial no ano passado, quando foi aprovado R$600, que o projeto partiu do próprio presidente dele, aí, que queria 200, o Congresso resolveu aumentar para 500, depois o presidente e o ministro voltaram atrás, então vai ser 600, foi ponto positivo aí, porque também teve a ideia dele, R$600, presidente, dá, e conseguiu pagar 600, 1.200 no ano passado. E aí a fome praticamente sumiu, né? O mapa da fome do ano passado praticamente sumiu, porque o valor era R$600 e as mães recebiam R$1.200. É fácil. Quer ser eleito? Muita gente já vem falando aí. Quer ser reeleito? Então, ajude os mais pobres nesse momento. Aumenta o valor dos R$600. O que é que você acha? Dá a tua opinião. Você acha que se o governo, nesse momento, o presidente resolver voltar com os R$600, já seria uma grande ajuda? Se aumentar os benefícios do Bolsa Família, como o presidente já vem falando, vai aumentar para o valor médio de R$250, já é um ponto positivo? Ou não, isso não interfere em nada? Eu vou deixar com você agora dar a sua opinião, tá? Eu tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Então vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Não esquece, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. É importante que mais pessoas também possam opinar, tá? Abraço, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.